Hoje é quarta-feira, 16 de abril de 2025, estamos recebendo no estúdio o prefeito de Arroio do Meio, Sidney Eckert, para falar sobre várias pautas. Na semana passada tivemos a inauguração da ponte da ERS 130, um símbolo da reconstrução, uma obra muito esperada e muito importante, aliviou demais o fluxo de veículos entre os dois municípios, Lajeado e Arroio do Meio. 100 dias do governo também, e ontem tivemos a assinatura com representantes do governo federal, lá na Caixa Econômica Federal aqui em Lajeado, para a construção de 780 casas em Cruzeiro do Sul, Arroio do Meio e Encantado. Para Arroio do Meio são 200 casas, residencial Morada do Taquari, investimento de 40 milhões, essas casas que serão construídas no bairro Dom Pedro II. Então, são algumas das pautas que a gente vai falar com o prefeito Sidney Eckert. Tem a feira gastronômica também que está sendo organizada no município. Bem-vindo aqui à nossa programação, prefeito, bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Rita. Bom dia. Uma satisfação a gente estar aqui no Grupo Independente, conversar com o nosso Vale do Taquari, principalmente com a comunidade de Arroio do Meio. São diversas pautas importantes e que nem eu vindo para cá, a chamada sempre era muito em cima da ponte, né, o que vocês estavam fazendo, que é um momento, né, foi um momento de muita alegria, de muita felicidade para a comunidade toda, porque... Já falei diversas vezes isso, né? Arroio do Meio sempre se orgulhou de ser a cidade da RS, estar próximo à BR, estar próximo de Porto Alegre. E de um dia para o outro você é o último município. Teus acessos são Colinas, Arvorezinha, Coqueiro Baixo. Então foi um baque muito grande, as dificuldades enfrentadas, um povo resiliente, muita força, trabalhador, ninguém desistiu. E foram surgindo as pontes de ferro, ponte do Exército, a própria Estiva e finalmente agora a ponte onde a vida de milhares de pessoas começa a voltar ao normal. Prefeito, já dá para sentir a diferença aí no pessoal, no ânimo, em função de ter a ponte, comentários pelo menos? Não, é uma alegria fascinante, né? Pensa bem, aqueles caminhões, principalmente o cara do caminhão, né? Ele tendo que passar lá pela ponte do Exército, pegando aquele trajeto de Lajeado, né? Que tinha aquela subidinha lá. Olha quanto essas pessoas perderam dinheiro, quanto elas gastaram, perderam tempo, sofrimento, a questão emocional. O próprio Ricardo, né? Quanto sair mais cedo de Arroio do Meio para vir para cá. Assim, muitos que têm alunos aqui em Lajeado, que trabalham, na dúvida, na indefinição, tu nunca sabe se tu vai levar meia hora ou uma hora. Então, para garantir, tu sempre saiu uma hora antes, muitas vezes não precisava, só precisava de meia hora, mas tu levantava uma hora mais cedo, tu saía de casa uma hora antes. Então, isso atrapalhou e tirou muito tempo da vida de todas as pessoas que precisaram acessar para vir para o lado de Lajeado, Estrela, Porto Alegre. Então, com certeza, está todo mundo muito feliz, uma obra bonita, uma obra grande e que devolveu um pouco da dignidade e da tranquilidade para as famílias arroimenses. Nessa linha, prefeito, acredita que vai ter uma melhora também em relação ao comércio, à indústria, outros setores também da cidade, ou daqui a pouco o comércio é ao contrário, porque as pessoas ficavam mais em Arroio do Meio, era ruim para vir para Lajeado, por exemplo, acabavam comprando mais lá, ou não, é bom que tem esse tráfego, vai ser bom para o comércio também. A indústria nem se fala porque tem muitos trabalhadores que faziam, né, esse trajeto aí diariamente, fazem ainda, só que agora conseguindo fazer em 10 minutos e não mais em meia hora ou uma hora, como o senhor falava. Acho que a questão da indústria é tranquilo, né? A questão do comércio, né, desde das enchentes começaram a acontecer, a gente percebeu que o nosso comércio dos bairros teve um crescimento muito grande. Né? Os nossos mercados, nosso comércio todo, ele se espalhou pelos bairros e pela cidade como um todo. E claro que agora fica essa incógnita, né? Será que as pessoas... Porque o Arroio do Meio carece, né, de um mercado grande, né? Nós não temos nenhum mercado grande. E tem gente que gosta de ir para mercados grandes, fazer as suas compras, né? E isto faz com que a gente surja alguma dúvida agora, se dentro da questão do comércio,
Mas nós temos lá, junto com o nosso CDL, a campanha, né, onde a gente trabalha com muita força para que as pessoas permaneçam comprando em Arroio do Meio. O atendimento dos nossos mercados, do nosso comércio, ele é de excelência. Não falta nada em Arroio do Meio para as pessoas terem que sair para comprar outro lugar. E aí tem também uma campanha de conscientização, um trabalho todo. E nada melhor que o bom atendimento, né? Quando a gente vai num comércio, é muito bem atendido, a gente fica. E o comércio de Arroio do Meio é um comércio de excelência. Aproveitando ainda também essa linha econômica e aí entrando o turismo na história também, prefeito, de que forma Arroio do Meio também, de certa forma, também pode aproveitar essa maior movimentação turística que a região passa a ter, né? Já estava acontecendo, mas agora com a ponte liberada ainda mais, a inauguração do Cristo Protetor também, Arroio do Meio também está no trajeto ali, de que forma pode aproveitar também esse momento aí para incentivar esse turismo. Somos uma rota de passagem, né? Para quem vai para o Cristo. Isto lá antes das enchentes, já antes das pontes, falando lá com o gringo do restaurante JR, do lado da RS lá, ele já sentia a melhora do movimento em domingos, lá 2 anos atrás, né? E claro que agora a ponte, o Cristo inaugurado, tudo isso faz com que tenha uma passagem muito maior de pessoas. E nós já fizemos um encontro nesses dias do Conversando sobre Turismo, a gente tem a questão do Contour também. Então estamos aí conversando com os nossos investidores, com as pessoas do turismo, para ver formas e possibilidades de divulgação, de trabalho, para que Arroio do Meio não seja apenas uma passagem, que as pessoas realmente permaneçam em Arroio do Meio. E é esse o trabalho que a administração vem fazendo junto, apoiando os nossos empresários. Hoje de manhã, ainda cedo, recebi também uma ligação do empresário que me deixou bastante contente, que ele está comprando uma área na Cascalheira, na beira do rio Taquari, onde ele pretende fazer uma marina, né? Então, isso tudo são investimentos aí que vão engrandecendo o turismo. Pessoas também, que nem a Glaci, o pessoal que acabou perdendo bastante na questão do turismo, do desmoronamento do ano passado, estão recuperando seus espaços. Temos agora sexta-feira, né, a Via Sacra em Forqueta, que é um momento que sempre reúne muita gente de toda a região. Então sim, acho que Arroio do Meio tem um campo muito grande para ser trabalhado nessa área do turismo. Falando em turismo, como é que está a situação do Morro Gaúcho, né? Aquela discussão que se tinha, polêmica, questão ambiental, isso foi resolvido alguma coisa, prefeito? Há poucos dias atrás, eu tinha convidado os empreendedores ainda para participar da nossa reunião comunitária, conversando sobre turismo e conversando com o seu Ademar. Ele me disse que agora a empresa está conversando diretamente com o MP, com o Ministério Público, estão ajustando as pautas e estão com uma expectativa muito grande que o Ministério Público, com os novos estudos, com os novos laudos que fizeram, que o Ministério Público tenha um entendimento diferente e facilite, dentro da lei, a questão do empreendimento. Poderá sair, então. Estamos na expectativa. Ontem tivemos essa assinatura, foi aqui na Caixa Econômica Federal em Lajeado, envolvendo, como falamos na abertura, Cruzeiro do Sul, Encantado e Arroio do Meio. Para Arroio do Meio são 200 casas, residencial Morada do Taquari, lá para o bairro Dom Pedro II, 40 milhões é o investimento. De que forma que a administração recebe essa informação? Por mais que a gente tenha visto muitas assinaturas, muitos anúncios, mas a obra em si não acontece, né? Eu não sei o que o senhor pode atualizar para a gente em termos de necessidade de moradias, quantas já saíram do papel, qual o prazo também para a construção dessas 200 moradias? A expectativa das famílias que foram atingidas desde setembro de 2023, eu sempre defendi que o caminho mais fácil seria o próprio projeto Minha Casa Minha Vida, onde a pessoa pega o laudo da Defesa Civil do município, vai até a Caixa Econômica Federal, encaminha o financiamento e, como ela perdeu tudo, o governo subsidia então esse financiamento e permite que a pessoa escolhesse o seu terreno e a sua casa. E acho que esse teria sido o caminho mais fácil e talvez 70%, 80% dos problemas já estariam resolvidos. Mas
no Brasil e na nossa sociedade brasileira como um todo, a gente sempre é muito engessado, né? As dificuldades são muitas. A própria ponte que nós falamos no início do programa, ela só aconteceu porque é da EGR, de uma empresa, e é pedagiada. As pontes de governos, a gente não viu pontes sendo inauguradas ainda, né? Então essa ponte ela não aconteceu porque o governo fez, essa ponte aconteceu porque nós, eu, tu, Ricardo, Rita, nós pagamos pedágio há 27 anos aqui na região, por ser uma empresa privada que aconteceu a ponte. Se dependesse de governo, não teria ponte nenhuma ainda, né? E a mesma questão das casas, né? Essa burocracia toda faz com que hoje dentro do Vale do Taquari, pelo que eu tenho conhecimento, nenhuma família mora dentro de uma casa definitiva ainda, né? E a questão de Arroio do Meio, que é em torno de 700 casas, e temos aí a questão da compra assistida. Realmente, de fato, o que temos é 32 famílias que já compraram sua casa pelo compra assistida. Mais 54 estão com os contratos em andamento. Esperamos que isso chegue em torno de 100 famílias pelo compra assistida. E mais 200 dessa assinatura de ontem, o que representa isso? Que a partir de agora, a empresa pode legalizar o loteamento. Pode encaminhar as documentações, ir para o cartório. Aí depois vem toda uma infraestrutura que tem que ser feita, de ruas, de energia, de praça, de água, de saneamento, para daí começar a construção das casas. Então a gente pode ver que esse é um processo longo ainda, né? Que não sei, né? Ninguém pode afirmar que no Natal do ano que vem alguém vai estar morando dentro de uma dessas 200 casas. Eles não deram nenhuma previsão de início de obra, de conclusão? Não, porque tem que fazer primeiro a legalização do loteamento, né? E a burocracia... E quem faz isso? Só para a gente entender agora a empresa o tem que fazer. todo. A partir de agora a empresa, tendo assinado o contrato, ela pode ir adiante e fazer a legalização do loteamento. Mas a prefeitura cedeu a área? Não, a empresa comprou. A empresa comprou. É tudo com a empresa. Aí temos também 43 casas do Ministério Público e 38 mais 5 do Governo do Estado e mais 70 do Governo do Estado, né, que o Governo do Estado comprou uma área. Mas tudo isso ainda precisa ser feito a toda a infraestrutura, a legalização desses espaços ainda. Então, não se tem previsão de início de obra ainda. E nós temos ainda a situação das 294 famílias da enchente da Defesa Civil de 2023, onde tem um aporte de 44 milhões. Tu vê só, Ricardo e Rita, estamos falando em 40 milhões para 200 casas. Agora estamos falando de 44 milhões para 294 casas. Então isso representa 150 mil reais por casa ou apartamento. Então a dificuldade é muito maior. Então existe uma área que foi apalavreada pela administração anterior com a Mitra, que ainda precisa ser paga, ela precisa ser legalizada ainda, para que talvez ali possa ser construído. Mas aí vem uma outra situação, né? Vamos colocar as 294 famílias ali junto ou vamos espalhar ela por bairros em áreas institucionais? Essa também é uma discussão que a comunidade está fazendo ainda. Ontem a gente esteve reunido com os vereadores. Postei isso nas redes sociais porque a comunidade precisa entender e se manifestar sobre isso. Mas o tempo é curto. Na verdade, esse dinheiro já teria vencido em abril, né? E temos até julho. Então vamos ter que acelerar o processo aí para dar um encaminhamento nessas 294 casas também. E de novo, né? Todas essas famílias que vão receber casas, com certeza, de um lado é um conforto, mas de outro lado, nenhuma vai estar 100% feliz, né? Porque nenhum mais vai ter o seu terreno, vai ter a sua casa do jeito que tinha antes. Onde essas famílias vivem hoje? Muitas estão acho que em torno de 150, 160 estão em casas provisórias, tantas 200 e poucas que o município paga aluguel social e outro mora com familiares, com amigos, o pessoal vai se virando. Basicamente bairro Navegantes ou tem outros bairros também que estão nessa lista aí das 700 moradias necessárias? Principalmente bairro Navegantes, Vila Tiradentes, temos lá o espaço conhecido como Maracangalha, bairro São José, são os mais atingidos.
Como é que ficou a questão daquelas pessoas que, de alguma forma, gostariam de tentar voltar a morar ali na Campos Sales, por exemplo? Existe um plano diretor que o governo do estado contratou junto à Univates para 7 municípios da região. Arroio do Meio é um deles, e onde, então, isso ainda está em discussão, e a previsão é que o município, junto com a Univates, junto com o Ministério Público, deve redigir uma ideia de plano diretor lá até o mês de outubro e novembro, que vai ter passado por audiências públicas comunitárias e que daí vai passar pela Câmara de Vereadores. Se espera que até o final do ano se tenha essas definições. Prefeito, 100 dias de governo, né? O que o prefeito Sidnei Eckert pode destacar desse início de mandato? É claro que tem muito dessa luta ainda por casas, tinha a questão da ponte, tem novos projetos para outras pontes também, lá onde tinha a ponte do Exército, ou ainda está lá, ela vai ser retirada, uma ponte ao lado da ponte de ferro, mas também outras demandas aí à frente da administração. Existem diversos desafios ainda pela frente para esse mandato, né? Que são UTI, Corpo de Bombeiros, sede para a Brigada Militar, sede para a Polícia Civil, coleta seletiva do lixo, causa animal. Os desafios são enormes, né? Mas o que a gente pode dizer nesses 100 dias, o que a comunidade pode celebrar? Se não foi diretamente a administração municipal que fez, mas houve empenho tanto da administração anterior como dessa e a torcida de toda a comunidade, e são fatos importantes, foi, né, essa questão da inauguração da ponte, onde melhorou a qualidade de vida de toda uma comunidade. Essa questão da assinatura ontem dessas 200 casas também é algo que vem melhorar, né, criar uma expectativa melhor para essas famílias. Temos, por exemplo, dentro da cidade, a questão do estacionamento rotativo, que sempre foi uma polêmica. E ontem mesmo a gente teve um depoimento do presidente do CDL, a comunidade toda percebe isso, que estacionar, e aí isso favorece o nosso comércio. Por exemplo, aqui em Lajeado, muitas vezes ontem, por exemplo, eu vim para o centro, tu tem que pagar o estacionamento ou tu vai estacionar 8, 10 quadras da onde tu quer ir, né? E Arroio do Meio, não. Quem for comprar em Arroio do Meio, quem for no comércio de Arroio do Meio, em qualquer rua do centro da cidade, tu chega, estaciona, entra na loja, faz tuas compras e por 1h30 tu não paga nada. Então isso é um ganho para a comunidade. Acho que outra situação que a gente evoluiu bastante foi a questão da mão de obra e Bolsa Família, né? No dia 2 de janeiro tinha 534 pessoas no Bolsa Família e uma reclamação muito grande por parte das empresas no quesito de falta de mão de obra. Nós conseguimos fazer com que 86 pessoas desse número já está no mercado de trabalho com a carteira assinada, outros tantos encaminhados, ou seja, temos 120 pessoas a menos do Bolsa Família. E queremos reduzir isso, aqueles 534, pelo menos para metade, até 250 famílias. Esse é nosso empenho, e ter pessoas para as empresas, para o comércio, para trabalhar. Então, conquistas reais que aconteceram. No domingo, tivemos o domingo de Páscoa, onde teve 3 a 4 mil pessoas ali na praça, pais, avós, crianças, netos, famílias, onde com pouco investimento, mas com muito trabalho voluntário, com muita dedicação, de setores da administração, do CRAS, das escolinhas de infantis, de pessoas participando, a gente conseguiu fazer um belíssimo evento. Então, dessa forma, a gente vai resgatando a autoestima no interior, o mutirão de máquinas que faz com as estradas do interior voltem a estar melhores, os acessos dos agricultores. Então, são diversas atividades aí que vêm acontecendo e melhorando a vida da comunidade. De um modo geral, então, positivos esses 100 dias? Olha, a gente trabalha muito, os desafios são imensos, né? Mas temos também, né, que nem eu falei da Páscoa, né, esse evento bacana, bonito que teve. Agora no dia 23, 24, 25 de maio a gente vai ter a Gincana, que é um dos maiores eventos do município. No dia 27 de julho a feira gastronômica. No mês de outubro a Imove, que é a nossa feira municipal lá, realizada pela CISAM, pelos empresários, com o apoio da administração municipal, a campanha do CDL, do comércio. Então são tudo fatos
que vem acontecendo dentro da comunidade, trazendo a comunidade para uma vida normal, depois dos últimos 4 anos e tantos percalços que a comunidade teve. A Imóveis será onde, prefeito? Na área do CTG, no mesmo lugar No que foi mesmo da outra lugar, vez. porque foi Isso. bastante atingido lá, né? O CTG foi uma das obras reconstruída com recursos da Defesa Civil, aquele pavilhão de eventos, que no dia 8 de março já foi inaugurado com um grande fandango. Que bom. Tem ouvinte aqui que pede para não identificarmos no ar, mas ela diz: quando será feita a troca das lâmpadas estragadas no distrito de Forqueta? Se a prefeitura tem como dar uma atenção para a vicinal. Ela coloca ida e volta, principalmente de Rui Barbosa, depois do Mercado Rupes, até Forqueta, pois as gramas, entradas, concreto e calçadas nas casas, pois quando chove a água vai direto em cima do asfalto, assim como nos acessos às roças. A água da chuva leva toda a terra e vai parar em cima do asfalto, colocando em perigo todos que passam, sem falar a água que corre por longo trecho sobre a pista. Será que não seria o caso de abrir uma valetinha alguns centímetros distantes da pista? Certo que o prefeito vai olhar com carinho. Desde já agradeço o recado da ouvinte aqui no 999-787885. Vamos dividir em 2 respostas, né, ao pedido do ouvinte. Primeiro, a 811, então, esse trajeto do asfalto, onde já começaram as roçadas e onde, pelo que o Rodrigo me falou, secretário de obras, o Dair mandou material para a administração, então, fazer a recuperação dos buracos, e tem 2 lugares muito ruins, próximo à olaria Vink, onde a Giovanella estaria já com as máquinas para fazer a recuperação. Quanto a essa questão do asfalto e da água, da chuva, isso sempre é um problema, né? Tem também as famílias que levam seu jardim, levam sua grama até quase dentro do asfalto. Então essa é uma situação que a gente vai ter que olhar com um pouquinho mais de carinho e com mais planejamento. Quanto à iluminação pública, sim. Quando nós assumimos a administração, não tinha um estoque de material elétrico. A pessoa da licitação estava em férias e toda a licitação sempre ela é mais burocrática, né? Então nós agora que estamos com o estoque abastecido e claro que a demanda é grande ainda de recuperação, acredito que vai abril e maio ainda até que a gente deixe a iluminação pública do município como ela deve estar. Porque é natural, ano passado, depois do período eleitoral, e quando a gestão está de saída, que já não houve mais um cuidado tão grande com a questão da iluminação pública, né? E agora a gente precisa recuperar isso, mas estamos cientes disso, e a senhora que mandou aí o recado, ela tem toda a razão. Pergunta do Christian aqui: como vai ser feita a contemplação das casas das pessoas? Vai ser a idade? Idoso, essas 200 pessoas, essas 200 famílias? É da compra assistida do mês de maio, da enchente do mês de maio, né? Com esses 100 da compra assistida e mais as 200, deve ser todas elas contempladas da lista da enchente de maio. Sim, mas como a lista vai seguir que critérios? Quem é que vai ser beneficiado? É por questão de idade, renda? Se todos vão ser beneficiados, não tem por que ter muito essa questão de lista, né? De critérios. Todos vão ser atendidos. Mas não eram 700 casas que faltavam? São coisas diferentes. Ok, vamos lá então. Já expliquei antes, né? São 294 da Defesa Civil, 300, vamos dizer, mais 300 da compra assistida, são 600. E aí tem mais 113 do Estado ainda para complementar situações que possam faltar casas. Então, já está designado quais famílias vão ficar com o Estado, quais vão ficar para... Dessa do Estado ainda não, né? Essa sim que vai ter que ser colocado critérios depois, né? Porque vão ser 70 casas. E sim, daí eu estou falando eu aqui agora, mas quem tem que fazer isso é o pessoal da assistência social que se formou, que estudou para isso. Mas eu imagino que aquelas 70 casas devem principalmente morar os casais, as famílias de mais idade, né? Deve seguir por esse critério, ou famílias que têm dependentes com necessidades especiais.
Essa mensagem que chega aqui do Clayton, não sei se relativamente a Arroio do Meio ou a questão que nós falamos do lixo mais cedo aqui em Lajeado, mas é um problema recorrente em todos os municípios, em todo o Vale. Dizem que a falta de mão de obra é por conta do Bolsa Família. Claro, o prefeito acabou falando do Bolsa Família, talvez seja essa ligação aqui que faz o Clayton. Mas na verdade é o salário muito baixo. Se querem funcionários, vão ter que pagar um salário digno para o trabalhador. Quero perguntar se, tirando o Bolsa Família, estão preenchendo as vagas. É a pergunta aqui. Ninguém está tirando o Bolsa Família de ninguém, né? Primeiro lugar é isso, né? O que a gente está fazendo, que o Bolsa Família, na média, paga R$800 por mês. O que a gente está mostrando para as pessoas que têm oportunidades de trabalho no mercado, onde dá para ganhar R$2.000, R$2.500 ou R$1.400, R$1.500. E quando a gente fica mais tempo dentro de uma empresa, e vocês, Ricardo, tu não deve estar aqui ganhando o mesmo salário que tu ganhou do dia que tu entrou aqui, né? Quando a pessoa fica mais tempo, ela está dentro da empresa, ela vai tendo uma valorização profissional. O Bolsa Família sempre é o mesmo valor, mas tu estando dentro de uma empresa, com o tempo, tu cresce profissionalmente, tu pode fazer uma carreira, e o Bolsa Família não aposenta ninguém. Ninguém é aposentado por receber 30 anos de Bolsa Família. Agora, você ter a carteira assinada, você um dia pode receber uma aposentadoria razoavelmente digna. Então, ninguém está tirando o Bolsa Família de ninguém. Tá certo. Muito obrigada. Conversamos com o prefeito de Arroio do Meio, Sidnei Eckert. Obrigada por vir até a Rádio Independente.